Antes de qualquer explicação, diminua o ritmo interno. Não escute isso como quem consome conteúdo. Escute como quem está disposto a compreender algo que pode reorganizar a própria história. Respire profundamente e permita que seu corpo desacelere junto com essa decisão de ouvir com maturidade. Você não aprendeu dinheiro quando abriu sua primeira conta. Você não aprendeu dinheiro quando recebeu seu primeiro salário. Você aprendeu dinheiro quando ainda era criança. Quando ainda não tinha maturidade para entender o que estava acontecendo. Mas tinha sensibilidade suficiente para sentir. Existe uma cena, talvez você não lembre com nitidez, mas o corpo lembra. Uma mesa, papéis espalhados, uma conta aberta, uma caneta sobre a madeira. Um adulto fazendo contas, outro adulto em silêncio. Um suspiro mais longo do que o normal, uma respiração que pesa. E então, uma frase dita em um tom diferente. Não vai dar. Silêncio. Outra voz responde. Eu estou fazendo o que posso. O clima muda. O ar fica mais denso. E você está ali, quieto, observando, aprendendo, sem perceber que estava aprendendo. Você não entendia orçamento, mas entendia energia. Não entendia juros, mas entendia tensão. O cérebro de uma criança não analisa contexto econômico. Ele pergunta apenas uma coisa: eu estou seguro aqui? Se a resposta emocional é instabilidade, o cérebro cria a adaptação, e a adaptação vira identidade. Sem ninguém perceber, naquele instante, algo foi decidido dentro de você. Talvez tenha sido: eu não vou dar trabalho, eu vou ajudar, eu vou ser forte. Ou talvez: eu nunca vou depender, eu nunca vou precisar de ninguém. Ou talvez: quando eu puder, eu vou ter tudo. Ou ainda: eu preciso controlar, porque se eu controlar, nada desmorona. Respire profundamente e apenas observe qual dessas frases parece familiar para você. Isso não foi uma escolha racional, foi sobrevivência. Você aprendeu dinheiro no corpo, aprendeu na respiração da sua mãe, aprendeu no silêncio do seu pai, aprendeu na tensão do ambiente. E essa aprendizagem silenciosa moldou sua identidade financeira. Talvez você tenha se tornado a pessoa que resolve tudo, a que assume responsabilidade cedo, a que não reclama, a que aguenta. Mas quem acolheu o seu medo? Quem ensinou você a descansar sem culpa? Talvez ninguém. E então você cresceu acreditando que descansar é fraqueza, que pedir é incômodo, que prosperar é obrigação. Talvez você tenha se tornado a pessoa que evita, que muda de assunto quando o tema é dinheiro, que sente um leve aperto ao abrir o aplicativo do banco. Não é falta de capacidade, é memória emocional ativa. Talvez você tenha se tornado a pessoa que compensa. Compra para sentir, compra para provar, compra para preencher, e depois sente culpa. E a culpa reforça a sensação de insuficiência. Talvez você tenha se tornado a pessoa que controla, que precisa prever tudo, que revisa números várias vezes, que não confia que vai dar certo, porque um dia não deu, e você prometeu que nunca mais viveria aquilo. Respire profundamente e permita que essa compreensão se acomode sem resistência. Você percebe como tudo isso começou antes da sua consciência adulta? Você percebe como estava tentando sobreviver?
E talvez o mais forte seja isso: você ainda está sobrevivendo, mesmo não precisando mais. Seu corpo reage como se estivesse naquela casa. Seu coração aperta como se a conta ainda estivesse na mesa. Mas você cresceu. O tempo mudou. E o que limita hoje pode não ser falta de dinheiro. Pode ser excesso de memória. Excesso de regras antigas. Regras criadas aos 7 anos, ativas aos 30. Quando uma experiência emocional intensa acontece na infância, a amígdala registra. Ela não registra números. Ela registra ameaça. E toda vez que algo semelhante surge na vida adulta, o corpo reage antes da lógica. Primeiro o coração acelera, depois a mente tenta explicar. É por isso que você sabe o que deveria fazer, mas sente dificuldade para fazer. Não é falta de inteligência, é memória emocional ativa. Agora volte àquela cena. Permita que a imagem venha novamente. Veja a mesa. Veja o ambiente. Veja a criança que você foi. Observe a postura. Observe o silêncio. Observe o olhar atento. Aproxime-se dessa criança e pergunte internamente: o que você estava sentindo naquele momento? Espere a resposta surgir, sem pressa. Talvez venha como palavra, talvez como sensação, talvez como um leve aperto. E agora diga internamente: você não precisa mais carregar isso sozinho. Eu cresci. Eu posso cuidar disso agora. Respire profundamente e sinta a diferença entre passado e presente. Agora há algo ainda mais silencioso: lealdade invisível. Às vezes você não prospera, porque prosperar pareceria se afastar da história da sua família. Se sempre foi difícil, ser quem prospera pode parecer traição. Se dinheiro sempre foi associado à arrogância, crescer pode parecer perder caráter. Então você se mantém no meio, nem muito mal, nem muito bem. Só o suficiente para continuar pertencendo. E isso é inconsciente. Você não percebe, mas sente. E aqui está a virada. Você não está sabotando o dinheiro. Você está protegendo sua identidade. E identidade é sobrevivência. Enquanto prosperar significar risco emocional, você vai escolher segurança, mesmo que seja escassez. Porque o cérebro prefere o conhecido, mesmo que limitado, ao desconhecido, mesmo que próspero. Respire profundamente e permita que essa verdade seja recebida sem defesa. Agora pegue papel e caneta e trate isso como um compromisso com sua própria maturidade. Escreva 5 frases que ouviu sobre dinheiro na infância. Não suavize, não justifique. Depois escreva: que emoção essa frase ativava em mim? Depois escreva: que tipo de identidade eu construí por causa disso? E então observe suas respostas com honestidade. Essa identidade ainda é necessária? Ou está limitando sua prosperidade? Talvez você esteja vivendo com uma armadura que foi útil na infância, mas é pesada na vida adulta. Respire profundamente e reconheça que perceber isso já é transformação em movimento. Isso não foi apenas uma reflexão, foi uma aula. Uma aula sobre identidade. Uma aula sobre comportamento. Uma aula sobre como o passado molda decisões invisíveis que geram resultados visíveis. Muitas pessoas querem prosperar. Poucas revisam a própria origem. Muitas buscam técnica. Poucas entendem que técnica sem identidade alinhada vira sabotagem.
Aqui, cada vídeo dessa série é parte de um processo: consciência, identificação, confronto, reposicionamento, estrutura, disciplina, consolidação. Hoje foi consciência. E consciência é o primeiro passo da maturidade financeira. Se você se conectar com as perguntas, se escrever com verdade, se continuar caminhando com responsabilidade, você não vai apenas organizar dinheiro. Vai reorganizar sua relação com segurança, valor, responsabilidade e poder. Prosperidade não começa na carteira. Começa na identidade. E identidade pode ser reconstruída. Enquanto você não revisa a origem, você repete o padrão. Mas quando revisa com maturidade, você começa a reconstruir. Respire profundamente e reconheça que esse foi o primeiro passo. O primeiro passo sempre é interno. E quando o interno muda, o externo inevitavelmente acompanha. E talvez ao terminar esse vídeo você não saia com todas as respostas, mas saia com uma pergunta mais honesta. E isso já muda muita coisa, porque quando você começa a observar suas reações diante do dinheiro com mais consciência, algo interno começa a se reorganizar. Você deixa de se atacar e começa a investigar. Deixa de se culpar e começa a compreender. E compreensão é diferente de justificativa. Compreensão traz responsabilidade. A partir de agora, cada vez que você sentir medo ao falar de dinheiro, cada vez que perceber impulso ao gastar, cada vez que sentir tensão ao organizar, você pode se perguntar: isso é uma decisão adulta ou é uma reação antiga? Essa pergunta, feita com maturidade, já inicia um processo diferente. Este vídeo não foi sobre técnica, foi sobre estrutura interna. E sem estrutura interna, qualquer técnica desmorona. Se você acompanhou até aqui com atenção, já deu um passo importante. Você decidiu olhar, e olhar exige coragem. Nos próximos conteúdos, nós vamos aprofundar esse processo com mais clareza e mais estrutura, não para criar dependência de conteúdo, mas para organizar o raciocínio de forma progressiva. Se fizer sentido para você, continue. Assista com calma. Escreva. Reflita. Aplique. Aqui, o compromisso não é com promessa, é com construção. E construção é algo que acontece etapa por etapa. Obrigado por permanecer até o final. Agora, a decisão está com você.